Olá, meu nome é Catarina Valentim Vieira da Mota, eu sou enfermeira formada pela UERJ e hoje vou estar falando sobre meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Representações Sociais de Jovens Universitárias sobre a Prevenção de Infecções de Transmissão Sexual. Esse trabalho foi realizado por mim e pela minha dupla, Calita Nazário, e foi orientado pela professora doutora Thelma Espíndola. Começar falando um pouco sobre a importância da discussão dessa temática. A juventude ela é uma fase marcada por diversas mudanças, tanto físicas, quanto comportamentais, quanto socioculturais. Essas jovens elas estão vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis a partir do momento que elas têm uma baixa adesão ao uso do preservativo. Elas têm cada vez mais um início precoce da vida sexual e têm uma falta de orientação adequada sobre as práticas sexuais seguras. Essas questões podem acarretar em muitos problemas de sua vida sexual e na sua saúde também. Os objetivos da pesquisa eram identificar o conteúdo das representações sociais de jovens universitários sobre as ESTs, descrever o conhecimento delas sobre as ESTs e as práticas de prevenção e analisar as relações estabelecidas entre essas representações e as práticas de prevenção adotadas. A nossa pesquisa foi descritiva, qualitativa, com suporte da teoria das representações sociais. Foram aplicados 80 questionários a estudantes do sexo feminino, com idades entre 18 e 29 anos, com a vida sexual ativa e regularmente inscritos na universidade. Dessas 80 estudantes, 30 foram convidadas para participar de uma entrevista semi-estruturada. E essa entrevista, tanto a entrevista quanto o questionário, foram realizados de forma virtual, através de duas plataformas, o Google Meet e o Google Forms. Na caracterização dessas estudantes, nós vimos que a maior parte tinha entre 18 e 20 anos, totalizando 53,75%, moravam com os pais, 61,25%, não possuíam um companheiro fixo, 48,75%, e eram heterossexuais, 61,25%. Em relação à primeira relação sexual, a maior parte tinha entre 12 e 17 anos, 67,75%, e utilizaram um preservativo nessa primeira relação sexual, 67,50% desse total. Mas em relação a continuar usando o preservativo, ter uso frequente, somente 51,25% relataram continuar usando o preservativo. Na análise dos dados discursivos, nós percebemos que essas estudantes elas reconhecem os métodos de prevenção para IST, mas ao mesmo tempo elas assumem um comportamento de risco a partir do momento que elas associam o uso do preservativo ao tipo de parceria, fixa ou casual, e à confiança que ela tem naquele parceiro. Ou seja, se elas estão com um parceiro fixo, elas não utilizam o preservativo porque elas têm uma certa confiança naquele parceiro. E se elas estão com um parceiro casual, elas utilizam porque elas têm medo por não conhecer aquele parceiro. Elas também associam o desuso do preservativo à ausência de prazer. E elas relatam que elas têm muito mais medo de uma gravidez indesejada do que de uma IST. Então o uso do preservativo está mais relacionado à gravidez do que a propriamente dita uma IST. Elas também relataram que quando estão usando um anticoncepcional, tanto oral quanto injetável, não utilizam preservativo. E quando estão fazendo exames de rotina, também não utilizam porque acham que não é necessário. Esse estudo permitiu que a gente compreendesse que as representações sociais dessas jovens em relação às ISTs foi exteriorizada em algumas dimensões, dentre elas a dimensão cognitiva, que eram seus conhecimentos sobre essas ISTs, a dimensão afetiva, que estava relacionada aos seus sentimentos e atitudes, a dimensão prática, que estava relacionada às suas práticas de prevenção, que são realizadas no dia a dia, e a dimensão imagética, que está relacionada às imagens que elas associam a essas ISTs. Também vimos em relação ao emprego do preservativo e o cuidado com a sua saúde sexual, como a ida ao ginecologista, realização de exames de rotina e imunização. A gente percebeu que as ações de educação em saúde são muito importantes, realizadas por profissionais de saúde, para que essas jovens possam tirar suas dúvidas e ter mais informações sobre como levar uma vida com práticas sexuais seguras.
Queria agradecer a atenção de todos e falar que eu vou deixar o meu e-mail e o e-mail da minha orientadora aqui em cima, caso alguém tenha alguma dúvida.